Desde os primórdios da humanidade, olhamos para o céu em busca de respostas, sinais misteriosos vindos do espaço profundo, forças invisíveis que controlam galáxias inteiras e até mesmo perguntas que podem definir o destino final do cosmos. Neste vídeo, você vai conhecer os maiores mistérios da astronomia que até hoje permanecem sem solução. Prepare-se para uma viagem cósmica onde a ciência encontra o desconhecido e onde cada resposta pode levantar novas perguntas ainda mais perturbadoras. Quanto mais a ciência avança, mais percebemos que o universo guarda segredos que ainda não conseguimos decifrar. Um dos maiores mistérios da astronomia moderna, que está deixando cientistas do mundo todo intrigados, os enigmáticos faerbes, ou explosões rápidas de rádio. Imagine só, você está observando o céu noturno com um radiotelescópio superpotente e, de repente, captura um sinal intenso vindo do espaço profundo. Mas antes que você consiga entender o que está acontecendo, ele simplesmente desaparece. Pois é, em apenas milissegundos, esse sinal misterioso surge e some, deixando os astrônomos coçando a cabeça. Os faerbes foram descobertos pela primeira vez em 2007, quando um grupo de cientistas analisava dados antigos do telescópio Parkes, na Austrália. Desde então, centenas desses sinais já foram detectados. Mas sua verdadeira natureza continua sendo um dos grandes quebra-cabeças da astronomia. O mais fascinante é a quantidade absurda de energia que esses eventos liberam. Em menos de um piscar de olhos, um único FRB emite tanta energia quanto nosso Sol produz em décadas. É como se algo no universo estivesse criando explosões gigantescas que conseguimos detectar, mesmo a bilhões de anos-luz de distância. Mas o que poderia causar algo tão poderoso e ao mesmo tempo tão breve? As teorias são muitas e algumas são realmente interessantes. Alguns cientistas sugerem que podem ser causados por magnetares estrelas de nêutrons supermagnéticas durante eventos cataclísmicos. Outros propõem que poderiam ser resultado da colisão de objetos extremamente densos, como buracos negros ou estrelas de nêutron. Uma das descobertas mais intrigantes é que alguns faerbes são repetitivos. Isso mesmo, enquanto a maioria aparece uma única vez e nunca mais é vista. Alguns desses sinais decidem fazer um verdadeiro show de luzes, aparecendo várias vezes no mesmo local do céu. O FRB mais famoso desse tipo é o FRB 121102, que já foi detectado centenas de vezes. E tem mais. Em 2020, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Pela primeira vez, detectaram um FRB vindo da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Foi como encontrar uma agulha no palheiro cósmico, e essa descoberta nos ajudou a entender melhor esses eventos misteriosos. O que torna esse fenômeno ainda mais fascinante é que cada novo FRB descoberto parece trazer mais perguntas do que respostas. Alguns apresentam padrões regulares, outros parecem completamente aleatórios. Alguns são acompanhados por outros tipos de radiação, enquanto outros são detectados apenas em ondas de rádio. Os astrônomos continuam trabalhando incansavelmente para desvendar esse mistério. Novos telescópios e tecnologias estão sendo desenvolvidos especificamente para estudar os faerbes. E cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender sua verdadeira natureza. Mas por que é tão importante estudar esses sinais? Além da curiosidade científica natural, os faerbes podem nos ajudar a compreender melhor a estrutura do universo. Quando esses sinais viajam pelo espaço, eles interagem com a matéria entre as galáxias, nos fornecendo informações valiosas sobre o meio intergaláctico que não conseguiríamos obter de outra forma. Imagine usar esses flashes cósmicos
como uma espécie de tomografia do universo. É exatamente isso que os cientistas estão fazendo. Cada FRB detectado é como uma nova peça do quebra-cabeça que nos ajuda a mapear a distribuição de matéria no cosmos. E não podemos deixar de mencionar que, sempre que falamos de sinais misteriosos vindos do espaço, alguém levanta a possibilidade de que possam ser de origem artificial. Embora não haja evidências que sugiram que os FAERBs sejam produzidos por civilizações alienígenas, o estudo desses fenômenos nos ajuda a estabelecer métodos para distinguir sinais naturais de possíveis sinais artificiais no futuro. À medida que nossa tecnologia avança, descobrimos cada vez mais FAERBs e cada novo evento nos traz mais pistas sobre sua origem. É emocionante pensar que estamos vivendo um momento histórico na astronomia, onde um mistério tão profundo está sendo gradualmente desvendado diante de nossos olhos. Se você ficou fascinado por esse mistério cósmico, tanto quanto eu, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe nos comentários o que você acha que pode estar causando esses sinais misteriosos. Seguindo com os maiores mistérios do cosmos, a enigmática matéria escura. Já pensou que tudo que vemos no universo, as estrelas, planetas e galáxias, representa apenas 5% de tudo que existe? Pois é, e tem mais. 27% do universo é composto por algo que ninguém nunca viu ou conseguiu detectar diretamente. Bem-vindos ao fascinante mundo da matéria escura. Imagine só, você está em uma sala completamente escura e consegue perceber que tem alguma coisa lá apenas porque os objetos ao seu redor estão se comportando de forma estranha. Foi exatamente assim que os astrônomos descobriram a existência da matéria escura. Tudo começou em 1933, quando o astrônomo Fritz Zwick observava o aglomerado de galáxias Coma. Ele percebeu algo muito estranho. As galáxias se moviam muito mais rápido do que deveriam, considerando a quantidade de matéria visível presente. Era como se existisse uma força gravitacional extra, causada por algo que não podíamos ver. Mas a história ficou ainda mais interessante nos anos 70, quando Vera Rubin estudou a rotação das galáxias. Ela descobriu que as estrelas nas bordas das galáxias giravam com a mesma velocidade que as estrelas próximas ao centro, algo que desafiava completamente as leis da física que conhecemos. Segundo essas leis, quanto mais distante do centro, mais devagar as estrelas deveriam girar, assim como os planetas mais distantes do Sol se movem mais lentamente. A única explicação possível: deveria existir uma enorme quantidade de matéria invisível, distribuída como um halo gigante ao redor das galáxias, exercendo sua força gravitacional sobre tudo. E assim nasceu o conceito moderno da matéria escura. Mas o que exatamente é essa matéria misteriosa? Bem, primeiro vamos falar do que ela não é. Ela não é feita de átomos comuns, não emite nem absorve luz e não interage com a matéria normal, exceto pela gravidade. Os cientistas têm algumas teorias interessantes. Podem ser partículas exóticas, como os WIMPs, partículas massivas de interação fraca, áxions, ou até mesmo dimensões extras do espaço-tempo. E não pensem que a matéria escura é só uma curiosidade científica. Ela é fundamental para a existência do universo como conhecemos. Sem ela, as galáxias simplesmente se despedaçariam e as estruturas em larga escala do cosmos não existiriam. É como se fosse a cola cósmica que mantém tudo unido. Os cientistas ao redor do mundo estão usando equipamentos super sofisticados para tentar detectar essas partículas misteriosas. Tem laboratórios profundos embaixo da Terra, detectores gigantes em minas abandonadas e até experimentos no espaço. É uma verdadeira caçada
cósmica. Uma das buscas mais fascinantes acontece no laboratório subterrâneo de Gran Sasso, na Itália, onde cientistas construíram um detector chamado Xinan. Imagine uma câmara gigante, cheia de xenônio líquido, esperando que uma partícula de matéria escura colida com ela. Até agora, nada foi detectado, mas a busca continua. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais procuramos, mais misteriosa a matéria escura se torna. Algumas observações recentes sugerem que ela pode ter propriedades ainda mais estranhas do que imaginávamos. Talvez existam diferentes tipos de matéria escura, ou talvez ela interaja consigo mesma de maneiras que ainda não entendemos. O que sabemos com certeza é que ela está em todo lugar ao nosso redor. Neste exato momento, bilhões de partículas de matéria escura estão passando através do seu corpo, da Terra e de tudo mais, sem deixar qualquer rastro. É um lembrete impressionante de quanto ainda temos para descobrir sobre nosso universo. E o mais empolgante é que podemos estar próximos de uma descoberta revolucionária, com o avanço da tecnologia e novos experimentos sendo desenvolvidos. Cada dia nos aproximamos mais de desvendar este mistério cósmico. Se você ainda está aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários suas teorias sobre a matéria escura. Adoraria saber o que você pensa sobre isso. Outro grande mistério do cosmos, algo que deixa até os cientistas mais brilhantes coçando a cabeça: a energia escura. Imaginem só, você está observando o céu numa noite estrelada e pensa que entende como o universo funciona. Mas a verdade é que 68% de tudo que existe no cosmos é feito de algo que não podemos ver, tocar ou medir diretamente. Isso é a energia escura. Em 1998, dois grupos de astrônomos fizeram uma descoberta que abalou tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Eles perceberam que, em vez de desacelerar devido à gravidade como todos imaginavam, o universo está se expandindo cada vez mais rápido. É como se existisse uma força misteriosa empurrando todas as galáxias para longe umas das outras. Pense numa bexiga enchendo sozinha, cada vez mais rápido, sem ninguém soprando. Estranho, não é? É exatamente isso que está acontecendo com o nosso universo. E o mais fascinante: quanto mais espaço existe entre as galáxias, mais essa força misteriosa aumenta. Mas como os cientistas descobriram isso? Eles observaram explosões de estrelas chamadas supernovas tipo Ia, que são como velas padrão do universo, sempre brilham com a mesma intensidade. Ao medir como esse brilho chegava até nós, perceberam que as galáxias estavam se afastando muito mais rápido do que deveriam. A energia escura é tão poderosa que está vencendo a gravidade numa escala cósmica. É como se você jogasse uma bola para cima e, em vez do cair, ela continuasse subindo cada vez mais rápido. Parece impossível, mas é exatamente o que acontece no universo. Os cientistas têm várias teorias para explicar a energia escura. Alguns dizem que é uma propriedade do próprio espaço vazio. Outros sugerem que são dimensões extras que não podemos ver. E há até quem diga que precisamos repensar completamente nossas teorias sobre a gravidade. O mais incrível é que essa força misteriosa vai determinar o destino final do nosso universo. Se a energia escura continuar agindo como está, daqui a trilhões de anos, as galáxias estarão tão distantes umas das outras que o céu noturno será praticamente vazio. Imaginem só, um universo tão expandido que cada galáxia estará sozinha no escuro. Mas não se preocupem, isso vai demorar tanto tempo que nem nosso Sol existirá mais. Por enquanto, podemos aproveitar para contemplar esse mistério fascinante e continuar buscando respostas. Afinal, cada descoberta sobre energia escura nos ajuda a entender melhor nosso lugar nesse universo imenso e misterioso. E você, o que acha que é a energia escura? Deixa nos comentários a sua
teoria. Se você curtiu esse conteúdo sobre os mistérios do universo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Outro grande mistério da astronomia moderna é algo que tem deixado cientistas coçando a cabeça há anos. Já pensou em encontrar uma estrela que se comporta de maneira totalmente inexplicável? Bem, é exatamente isso que acontece com a Tabestar. Imagine só, uma estrela completamente normal, até que de repente começa a piscar e diminuir seu brilho de forma totalmente irregular. Não estamos falando de um filme de ficção científica. Isso está acontecendo de verdade, a cerca de 1470 anos-luz da Terra, a Tabestar, também conhecida como KIC 8.462.852, ganhou esse apelido em homenagem à astrônoma Tabeta Boyadia, que foi a primeira a estudar profundamente esse comportamento peculiar. E quando digo peculiar, estou sendo modesto. O que torna essa estrela tão especial é que ela diminui seu brilho em até 22%. Algo nunca visto antes em nenhuma outra estrela. Para você ter uma ideia, quando um planeta gigante como Júpiter passa na frente de uma estrela, o máximo que consegue bloquear é 1% da luz. Então, o que poderia estar bloqueando tanta luz assim? As teorias são as mais diversas possíveis. Alguns cientistas sugeriram que poderia ser uma nuvem de cometas orbitando a estrela. Outros pensaram em uma nuvem de poeira e detritos. Mas nenhuma dessas explicações consegue justificar completamente o padrão irregular de escurecimento. E é aí que entra a teoria mais ousada e, digamos, empolgante. E se fossem megaestruturas alienígenas? Sim, você não ouviu errado. Alguns pesquisadores sugeriram que civilizações extraterrestres avançadas poderiam estar construindo estruturas gigantescas ao redor da estrela para coletar sua energia. Algo conhecido como esfera de Dyson. Mas antes que você comece a imaginar naves espaciais gigantes, é importante manter os pés no chão. A comunidade científica continua investigando explicações naturais para o fenômeno. Uma das teorias mais recentes sugere que pode ser uma nuvem de poeira muito fina, possivelmente resultante da colisão de planetas ou outros objetos celestes. O mais fascinante é que a Tabestar continua nos surpreendendo. Em 2019, astrônomos notaram que o padrão de escurecimento mudou novamente, tornando o mistério ainda mais intrigante. É como se a estrela estivesse brincando de esconde-esconde com a gente. E sabe o que é mais incrível? Esse mistério nos mostra como ainda temos tanto para aprender sobre o universo. Mesmo com toda a nossa tecnologia avançada e conhecimento científico, uma única estrela consegue nos deixar completamente perplexos. O caso da Tabestar também nos ensina uma importante lição sobre o método científico. Mesmo quando nos deparamos com algo aparentemente inexplicável, continuamos buscando respostas baseadas em evidências concretas, sem nos precipitar em conclusões extraordinárias. A cada novo estudo, a cada nova observação, estamos um passo mais perto de desvendar esse mistério. E é isso que torna a ciência tão especial, a busca constante pelo conhecimento, mesmo quando as respostas não são óbvias ou imediatas. Enquanto os astrônomos continuam seu trabalho incansável de observação e análise, nós podemos apenas imaginar o que realmente está acontecendo lá em Tabestar. Será que um dia teremos a resposta definitiva? Só o tempo dirá. O que você acha? Qual teoria sobre Tabestar te parece mais plausível? Deixa nos comentários a sua opinião. Vamos mergulhar agora em um dos maiores mistérios do cosmos. Algo que intriga cientistas há décadas e que literalmente questiona nossa própria existência. Você já se perguntou por que existimos? Não filosoficamente, mas fisicamente mesmo. Imagine só. No momento do Big Bang, quando todo o nosso universo nasceu, algo extraordinário
aconteceu. A teoria nos diz que matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades iguais, mas não foi isso que aconteceu. E é aí que mora nosso fascinante mistério. Para entender melhor, vamos fazer uma analogia simples. Pense na matéria e antimatéria como gêmeos opostos. Quando se encontram, eles se anulam completamente, transformando-se em pura energia. É como se nunca tivessem existido. Se o universo tivesse criado quantidades iguais dos dois, eles teriam se aniquilado mutuamente. E nada menos, absolutamente nada menos, existiria hoje. Mas aqui estamos nós. E isso significa que, por alguma razão ainda desconhecida, o universo produziu um pouquinho mais de matéria do que antimatéria. Estamos falando de uma diferença minúscula. Para cada bilhão de partículas de antimatéria, havia 1 bilhão e uma partículas de matéria. Esse único 1 a mais foi suficiente para criar todo o universo que conhecemos. Os cientistas chamam isso de assimetria, matéria-antimatéria. Quebra-cabeça, que nos faz questionar as próprias leis da física. As teorias atuais não conseguem explicar completamente por que essa diferença existe. É como se estivesse faltando uma peça fundamental do quebra-cabeça. Existem várias hipóteses tentando explicar essa assimetria. Uma das mais interessantes sugere que pode haver uma violação na simetria, CP, um conceito complexo da física que determina como partículas e antipartículas se comportam. Outras teorias propõem a existência de processos desconhecidos durante os primeiros momentos após o Big Bang, ou até mesmo a possibilidade de existirem bolhas de antimatéria em algum lugar do universo. O mais fascinante é que essa pequena imperfeição na criação do universo foi essencial para a nossa existência. Se a natureza fosse perfeitamente simétrica, nenhum de nós estaria aqui para contar essa história. É quase como se o universo tivesse nos dado um presente, uma pequena assimetria que possibilitou a criação de galáxias, estrelas, planetas e, é claro, a vida como conhecemos. Cientistas ao redor do mundo continuam trabalhando para desvendar esse mistério. No CERN, na Suíça, experimentos complexos tentam entender melhor o comportamento da antimatéria. Já conseguimos até criar e armazenar pequenas quantidades dela, embora por períodos muito curtos. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais aprendemos sobre essa assimetria, mais percebemos como nossa existência é extraordinária. Somos literalmente o resultado de uma imperfeição cósmica que aconteceu há 13,8 bilhões de anos. Esse mistério nos lembra que ainda há muito a descobrir sobre nosso universo. Cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas, e é isso que torna a ciência tão emocionante. Estamos constantemente expandindo as fronteiras do conhecimento, tentando entender nossa origem cósmica. Será que um dia descobriremos por que existe mais matéria do que antimatéria? Mas alguma vez você já se perguntou o que acontece com tudo aquilo que cai em um buraco negro? Será que simplesmente desaparece para sempre? Esta é a famosa polêmica que Stephen Hawking trouxe à tona e que deixou a comunidade científica de cabelo em pé por décadas. Mas calma, vamos por partes, porque essa história é fascinante. Imagina só, você tem um livro nas suas mãos. Nele está escrita uma história incrível, cheia de detalhes. Agora, imagine jogar esse livro em um buraco negro. Segundo as leis da física que conhecíamos antes de Hawking, esse livro seria completamente destruído e sua informação seria perdida para sempre. Mas será mesmo? Em 1974, Hawking fez uma descoberta revolucionária. Os buracos negros não são tão negros assim. Eles emitem uma forma de radiação, que hoje conhecemos como radiação Hawking. Mas isso criou um problemão. Se os buracos negros emitem radiação, eles eventualmente
evaporam. E aí está o paradoxo. Para onde vai toda a informação que caiu lá dentro? As leis da física quântica nos dizem que a informação não pode ser destruída. É como tentar destruir energia. Você pode transformá-la, mas nunca fazê-la desaparecer completamente. Então, como resolver esse quebra-cabeça? Cientistas propuseram várias teorias fascinantes. Uma delas sugere que a informação fica gravada na superfície do buraco negro, como se fosse um holograma gigante. Outra teoria propõe que a informação escapa gradualmente através da radiação Hawking, mas de uma forma tão embaralhada que seria praticamente impossível reconstruí-la. Pense em um quebra-cabeça de 1 milhão de peças que você joga dentro de um liquidificador. Tecnicamente, todas as peças ainda estão lá, mas boa sorte tentando montar a imagem original. É mais ou menos assim que alguns cientistas imaginam que a informação sai do buraco negro. Em 2004, o próprio Hawking voltou atrás em sua teoria original. Ele propôs que talvez a informação não seja realmente perdida, mas transformada de uma maneira que ainda não compreendemos completamente. É como se o universo tivesse um sistema de backup ultra sofisticado que não perdesse nada, mas que opera de formas que nossos cérebros ainda não conseguem processar. E sabe o que é mais incrível? Essa questão não é apenas um exercício filosófico. Entender o que acontece com a informação nos buracos negros pode ser a chave para compreendermos como o próprio universo funciona em suas escalas mais fundamentais. Alguns físicos teóricos sugerem que esse paradoxo pode ser resolvido através da teoria das cordas, onde o espaço-tempo seria formado por minúsculas cordas vibrantes. Outros apostam na gravidade quântica em loop, que propõe uma estrutura granular para o próprio espaço. São ideias que parecem ficção científica, mas que podem conter sementes da verdade. O mais fascinante é que essa busca continua. Cientistas ao redor do mundo dedicam suas carreiras tentando resolver esse enigma. E cada nova teoria nos aproxima um pouco mais de entender não apenas os buracos negros, mas a própria natureza da realidade. E você, o que acha? Para onde vai toda essa informação? Será que ela realmente se perde ou apenas se transforma de maneiras que ainda não conseguimos compreender? São perguntas que nos fazem perceber o quão extraordinário é o universo em que vivemos. Uma das coisas que eu acho mais fascinante do universo são as esferas de Dyson e a possibilidade de existirem civilizações alienígenas super avançadas. Já imaginou uma estrutura tão gigantesca que poderia envolver uma estrela inteira? Parece ficção científica, não é? Mas esse conceito revolucionário foi proposto pelo físico Freeman Dyson em 1960. E desde então tem intrigado cientistas e astrônomos do mundo todo. Mas vamos começar do início. Por que uma civilização avançada construiria algo assim? A resposta é simples: energia. Conforme uma civilização evolui, sua necessidade de energia cresce exponencialmente. Em algum momento, um planeta inteiro não seria mais suficiente para suprir essa demanda. Imaginem só. Uma esfera de Dyson seria capaz de capturar praticamente toda a energia emitida por uma estrela. No caso do nosso Sol, estamos falando de uma quantidade de energia 384, 4 trilhões de vezes maior do que consumimos atualmente na Terra. É algo simplesmente colossal. Existem diferentes tipos teóricos de esferas de Dyson. A versão mais conhecida seria uma esfera sólida, completa, envolvendo a estrela. Mas os cientistas consideram essa versão praticamente impossível devido às forças gravitacionais envolvidas. Uma alternativa mais plausível seria um enxame de satélites ou estruturas menores orbitando a estrela, formando uma espécie de casca descontínua. E o mais interessante, já estamos procurando por elas. Os astrônomos buscam sinais de esferas de Dyson
observando padrões incomuns de luz das estrelas. Uma estrela parcialmente coberta por uma dessas estruturas apresentaria variações peculiares em seu brilho. Em 2015, a estrela Kaique 8.462.852, também conhecida como Estrela de Tabi, chamou a atenção da comunidade científica por apresentar quedas irregulares e dramáticas em seu brilho. Alguns cientistas sugeriram que isso poderia ser evidência de uma esfera de Dyson em construção. Embora explicações mais convencionais tenham surgido depois, como nuvens de poeira, esse caso demonstra como podemos procurar por megaestruturas alienígenas, mas por que ainda não encontramos nenhuma? Bem, existem várias possibilidades. Talvez civilizações avançadas sejam extremamente raras, ou talvez estejamos procurando da maneira errada. Afinal, como disse Arthur C. Clarke, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. A busca por esferas de Dyson nos faz refletir sobre nosso próprio futuro como civilização. Se continuarmos evoluindo tecnologicamente, chegará um momento em que precisaremos pensar em formas mais eficientes de capturar energia. Talvez nossos descendentes sejam os construtores das primeiras esferas de Dyson da Via Láctea. O conceito também nos ajuda a pensar sobre sustentabilidade em escala cósmica. Uma civilização capaz de construir uma esfera de Dyson precisaria ter superado inúmeros desafios tecnológicos e sociais. Precisaria ter aprendido a trabalhar em harmonia e com um propósito comum verdadeiramente grandioso. E não podemos esquecer que a busca por essas estruturas faz parte de um campo maior, a astrobiologia. Ao procurar sinais de vida inteligente no universo, aprendemos mais sobre nossa própria existência e lugar no cosmos. Cada nova descoberta, cada nova teoria nos aproxima um pouco mais de responder à antiga pergunta: estamos sozinhos no universo? As esferas de Dyson representam mais que uma hipótese científica, menos são um símbolo de possibilidades, de quanto ainda temos para descobrir e aprender. São um lembrete de que o universo pode ser muito mais extraordinário do que imaginamos. Se você ficou fascinado com esse assunto tanto quanto eu, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre essas megaestruturas cósmicas. Será que um dia encontraremos uma? Ou melhor ainda, será que um dia construiremos uma? Já pensou em receber uma mensagem do espaço? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu em 1977, num evento que ficou conhecido como Sinal WOW. Era uma noite comum de 15 de agosto de 1977, quando o astrônomo Jerry Mann estava analisando dados do radiotelescópio Big Air da Universidade do Estado de Ohio. De repente, algo extraordinário apareceu nos registros. Um sinal de rádio tão intenso e peculiar que fez Eman circular o código na folha de dados e escrever WOW na margem do papel. Mas o que tinha de tão especial nesse sinal? Primeiro, sua intensidade era impressionante, menos 30 vezes mais forte que o ruído de fundo normal do espaço. Além disso, a frequência do sinal, 1420 MHz, era exatamente a mesma que cientistas há muito tempo especulavam que civilizações extraterrestres poderiam usar para se comunicar, por ser a frequência natural do hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. O sinal durou exatos 72 segundos, tempo que o telescópio levava para fazer sua varredura do céu. Era como se alguém tivesse ligado um transmissor potente justamente quando o telescópio apontava para aquela região específica do espaço. Na constelação de Sagitário, imaginem só a empolgação dos cientistas. Finalmente tínhamos encontrado evidências de vida inteligente além da Terra? Bem, não foi tão simples assim. Nas décadas seguintes, centenas de tentativas foram feitas para detectar o sinal novamente. Radiotelescópios muito mais potentes foram apontados para a mesma região.
mas o sinal nunca mais apareceu. E aqui começam os mistérios que perduram até hoje. Se foi um sinal artificial, por que nunca se repetiu? Se foi natural, qual fenômeno poderia produzir algo tão específico e intenso? Satélites, aviões, interferência terrestre. Todas essas possibilidades foram estudadas e descartadas, uma a uma. O que torna o sinal WOW ainda mais intrigante é que ele tinha características que os cientistas esperariam de uma transmissão artificial inteligente. O sinal aumentou e diminuiu gradualmente em intensidade, exatamente como aconteceria se uma fonte de rádio fixa passasse pelo campo de visão do telescópio devido à rotação da Terra. Em 2017, um astrônomo propôs que o sinal poderia ter vindo de cometas, mas essa teoria também apresentou falhas. Os cometas sugeridos não estavam na posição certa na época, e o tipo de sinal que produziriam seria diferente do que foi detectado. 46 anos depois, o sinal WOW continua sendo um dos maiores mistérios da radioastronomia. É considerado o candidato mais forte a um possível sinal de inteligência extraterrestre já detectado, embora não tenhamos provas conclusivas disso. O caso nos faz refletir sobre nossa posição no universo, em meio à imensidão do cosmos. Será que estamos mesmo sozinhos? Se existe vida inteligente lá fora, como ela tentaria se comunicar conosco? E sei, já a tentou. Será que saberíamos reconhecer? Ou senão, uau! Nos lembra que ainda há muito a descobrir sobre o universo. Cada mistério não resolvido é um convite para continuarmos explorando, questionando e buscando respostas. A ciência avança não só com certezas, mas também com suas grandes questões em aberto. E você? O que acha que era o sinal WOW? Uma mensagem de outra civilização? Um fenômeno natural que ainda não compreendemos? Deixa nos comentários a sua opinião. Você já ouviu falar dos pulsares e magnetares? Essas estrelas mortas parecem desafiar as leis da física. Imaginem só uma estrela do tamanho de uma cidade, girando centenas de vezes por segundo, emitindo feixes de radiação tão intensos que podem ser detectados do outro lado da galáxia. Parece ficção científica, não é? Mas é real e está acontecendo agora mesmo no nosso universo. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela pode se transformar em um pulsar, um objeto incrivelmente denso, onde uma colher de chá de seu material pesaria tanto quanto todas as montanhas da Terra juntas. É como se a natureza tivesse criado um farol cósmico gigante. Mas aqui está a parte mais intrigante. Alguns desses pulsares são ainda mais extremos. São os chamados magnetares, que possuem os campos magnéticos mais poderosos já observados no universo. Para ter uma ideia, se um magnetar estivesse a meio caminho entre a Terra e a Lua, ele seria capaz de apagar todos os dados de todos os cartões de crédito do planeta. E sabe qual é o maior mistério? Ainda não conseguimos explicar completamente como esses objetos conseguem girar tão rapidamente sem se despedaçar. É como se você pegasse um peão e o fizesse girar milhares de vezes mais rápido que o normal. E mesmo assim, ele permanecesse perfeitamente estável. Os cientistas têm algumas teorias interessantes. Uma delas sugere que esses objetos são compostos por um tipo especial de matéria que só existe em condições extremas. Outra teoria propõe que existe uma espécie de supercola cósmica, mantendo tudo junto. Mas a verdade é que ainda estamos longe de ter todas as respostas. O que torna essa busca ainda mais fascinante é que cada novo pulsar ou magnetar descoberto nos traz mais perguntas do que respostas. Em 2020, por exemplo, astrônomos detectaram um magnetar emitindo um tipo de sinal de rádio nunca antes observado. Foi como se tivéssemos encontrado um novo instrumento em uma orquestra cósmica que já pensava nos conhecer bem.
E não para por aí. Esses objetos podem nos ajudar a entender melhor alguns dos princípios mais fundamentais da física. Eles são como laboratórios naturais, onde podemos estudar o comportamento da matéria em condições impossíveis de serem reproduzidas na Terra. Alguns cientistas até especulam que os pulsares e magnetares podem ter um papel importante na origem de alguns elementos químicos do universo. Imagine só. O ouro do seu anel ou o ferro do seu sangue podem ter sido forjados nas condições extremas desses objetos fascinantes. O mais incrível é pensar que estamos apenas começando a arranhar a superfície desse mistério. Com novos telescópios e tecnologias sendo desenvolvidos, cada ano nos traz descobertas mais surpreendentes sobre esses objetos extraordinários. E você já tinha parado para pensar sobre essas maravilhas do cosmos? Como será que esses objetos afetam o espaço ao seu redor? Quais outros segredos eles ainda guardam? Se você ficou tão fascinado quanto eu com esse assunto, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre os mistérios do universo. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Você já parou para pensar sobre o fim de tudo? E quando digo tudo, é tudo mesmo. O próprio universo tem um destino final, um dos maiores mistérios da astronomia. Como o nosso universo pode terminar? Mas antes de falarmos sobre o fim, precisamos entender como tudo começou. Há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, uma explosão conhecida como Big Bang deu origem a tudo que conhecemos. Desde então, o universo está em constante expansão, como um balão sendo inflado. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Os cientistas descobriram que essa expansão está acelerando, mas será que vai continuar assim para sempre? Bem, existem algumas teorias fascinantes sobre isso, e uma delas é particularmente dramática: o Big Crunch. Imagina só, assim como uma bola jogada para cima eventualmente para de subir e começa a cair devido à gravidade. Alguns cientistas acreditam que o universo poderia fazer algo parecido. Em algum momento, a expansão poderia desacelerar, parar e começar a se contrair. Seria como assistir ao Big Bang de trás para frente. Nesse cenário, galáxias começariam a se aproximar cada vez mais. Estrelas colidiriam umas com as outras. E todo o espaço-tempo seria comprimido até formar um ponto infinitamente denso. Similar ao que existia antes do Big Bang, é como se o universo fosse um acordeão cósmico, expandindo e contraindo em um ciclo eterno. Mas calma, o Big Crunch é apenas uma das possibilidades. Existe também o Big Freeze, onde o universo continuaria se expandindo para sempre, ficando cada vez mais frio e escuro. E tem ainda o Big Rip, onde a expansão seria tão violenta que literalmente rasgaria todo o tecido do espaço-tempo. Uma das descobertas mais fascinantes relacionadas a isso são os pulsares. Esses objetos astronômicos são como faróis cósmicos que giram rapidamente, emitindo pulsos de radiação em intervalos precisos. Eles são tão precisos que os cientistas os usam como relógios espaciais e, através deles, conseguimos estudar como a gravidade afeta o espaço-tempo, nos ajudando a entender melhor o destino do universo. O mais incrível é que cada pulsar tem sua própria assinatura, um ritmo único de pulsação. Alguns giram centenas de vezes por segundo, observando como esses pulsos se comportam ao longo do tempo. Os astrônomos conseguem medir mudanças sutis na estrutura do espaço, oferecendo pistas sobre para onde nosso universo está indo, mas não precisa entrar em pânico. Mesmo que o Big Crunch seja real, estamos falando de bilhões e bilhões de anos no futuro. Para ter uma ideia, o Sol só vai se transformar em uma gigante vermelha daqui a cerca de 5 bilhões de anos. E isso é só um piscar de olhos, comparado ao tempo que levaria para o universo começar a se contrair. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é que cada nova descoberta nos traz mais perguntas do que respostas. A energia escura, por exemplo,
É uma força misteriosa que parece estar empurrando o universo para fora, mas ainda não sabemos exatamente o que ela é. E sabe o que é mais legal? Você não precisa ser um cientista da NASA para se maravilhar com essas descobertas. Basta olhar para o céu numa noite estrelada e lembrar que cada ponto brilhante lá em cima faz parte dessa história épica do cosmos. Então, o que você acha? Qual destino do universo parece mais provável para você? O dramático Big Crunch, o gélido Big Freeze ou o explosivo Big Hip? Deixa nos comentários a sua teoria favorita. Se você curtiu essa viagem pelos mistérios do cosmos, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo sobre os segredos do universo. Até a próxima e continue curioso.